Opa, na hora, hein? Sobre o que nós vamos conversar hoje? Hoje vamos falar sobre uma figura extremamente interessante. Nossa, eu lembro bem o alvoroço que causava na época. Você já ouviu falar sobre Aleister Crowley? Sim, senhor, sei de algumas coisas sobre a vida de Crowley. Por exemplo, ele nasceu em 12 de outubro de 1875. Seu nome de batismo é Edward Alexander Crowley, filho de um dono de cervejaria e de mãe advinda de família tradicional. Seus pais eram membros de uma seita mais conservada do cristianismo, chamada de Irmãos de Plymouth. Em sua criação, Crowley foi submetido à leitura bíblica diária, o que logo deixou, podemos dizer, que desanimado com a doutrinação na qual ele foi criado. Aos 11 anos, perdeu seu pai, o que impactou fortemente na sua vida. E logo depois foi mandado para uma espécie de colégio religioso, da mesma seita que seus pais faziam parte. Porém, foi expulso rapidamente. Após passagem por outras instituições, Crowley concluiu seus estudos com a mentalidade totalmente contrária a que foi submetido. Tá. Até agora você está falando coisas comuns. Como você deve imaginar, eu já sei disso tudo. É claro que eu sei. Mas talvez muitas pessoas ainda não saibam ou não conheçam esse homem tão famoso. Posso continuar? Quando cursava língua inglesa na faculdade de Cambridge, após abandonar filosofia, ele passou a adotar de vez o nome Aleister Crowley. Nesse período, sua mente já estava moldada de vez de forma contrária ao cristianismo. Antes de se formar em alguma matéria, ele passou a estudar ocultismo, magia, misticismo e alquimia, o que o fez fazer questionamentos filosóficos sobre a vida, e acabou abandonando os estudos. Em 1898, Aleister Crowley iniciou na Ordem Hermética da Aurora Dourada e recebeu o nome de Frater Perdurabo. Além de tudo isso, ele foi fundador da doutrina Telema e líder de uma OTO, uma organização secreta ocultista. E foi lá também que ele se tornou famoso, sendo conhecido pela frase: "Faz o que tu queres, pois será tudo da lei". São muitas informações e, de fato, estão todas certas. Mas Crowley foi bem mais que isso. Que alvoroço ele causou naquela época. Ah, você precisava ter visto. Lembro bem de como algumas pessoas o odiavam e outras o amavam. Na verdade, podemos pontuar algumas coisas sobre ele que não foram ditas. Coisas que poucas pessoas sabem ou que preferem ignorar. Logo após a morte de seu pai, quando ele era um pré-adolescente ainda, Crowley passou a desafiar constantemente os ensinamentos da Bíblia. Ele fumava, se masturbava e desde muito cedo já fazia sexo com prostitutas. Por esse tipo de comportamento, sua mãe se referiu a ele como a besta, que acabou adotando anos mais tarde. Mas essas e outras curiosidades podemos encontrar em seu tempo facilmente, em um tal de Fatos Desconhecidos, daquele YouTube, que já fez alguns vídeos sobre essas curiosidades. O que quero mostrar é um lado que quase nunca se fala ou nunca se ouviu falar.
por favor, sou todo ouvidos. Eu preciso de mais informações. Pois bem, aquele rapaz, apesar de todas as coisas que dizem sobre ele, tinha um grande senso de humor. Era gentil e tinha uma grande preocupação com os homens, mulheres e crianças. A partir de 1924, por exemplo, Crowley dedicou sua vida a servir à humanidade e, desde então, trabalhou incansavelmente pela causa da liberdade humana. É do mesmo Crowley que estamos falando? O ocultista que dedicou sua vida aos ensinamentos da magia negra? Não seja apressado, meu caro rapaz. Estamos apenas começando. Creio que você ficará surpreso com tantas histórias. Onde nós estávamos? Assim. Como ele se dedicou à humanidade. Ele chegou até mesmo a rasgar seu passaporte britânico e escrever uma declaração de independência da Irlanda, o país ao qual ele era apaixonado e chegou até mesmo a dar ideias sobre a bandeira irlandesa. Em 1915, ele expressou essa ideia em uma carta enviada para o editor de um jornal chamado New York Times, que até chegou a ser publicada. Além dessas ideias que ele tinha, Crowley foi um homem de várias facetas. Assim como você, o que a maioria das pessoas pensam quando falam de besta é sobre seu ocultismo e estudos sobre magia negra. Mas ele foi, em outras ocasiões, poeta e apaixonado por montanhismo. Fica cada vez melhor essa história. Desculpe interromper novamente. Por favor, continue. Bom, Crowley foi, na verdade, um revolucionário que incentivou diversos movimentos jovens anos depois, como as várias bandas e músicos de rock, aquela música barulhenta, cheia de sons estridentes. Para se ter uma ideia, naquela época era crime ser gay na Grã-Bretanha, mas Crowley não ligava muito para leis. Enquanto muitos viviam com medo, ele estava fazendo versos poéticos que poderiam facilmente levá-lo para a prisão. Muitos dos livros de Crowley foram banidos e queimados devido à sexualidade explícita neles. Após seu período na Ordem Hermética, ele viajou para o México, onde deu vida a seus sonhos de montanhismo. Depois do México, ele foi para o Japão, Hong Kong, Ceilão e Índia. Na Índia, ele começou a praticar yoga e participou da primeira tentativa de escalar a montanha K2 em 1902. Olha, disso eu não sabia. Me parece ter sido um homem extremamente versátil, não? Sim. Meu caro, existem muitas coisas sobre ele. Durante sua vida, ele foi rodeado por várias figuras famosas, como pintores e escritores. Em uma de suas viagens pelo mundo, ele desembarcou em Portugal, onde conheceu o escritor Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Me desculpe novamente. Costumava recitar Pessoa na minha juventude. Bons tempos. Eu sei bem do que você está falando, Benjamin. Bons tempos. Bom, mas agora vamos continuar. Em 1930, anos antes de Crowley morrer, ele e Fernando Pessoa forjaram a morte de Crowley, apenas por diversão. Em Portugal, existe um abismo chamado
boca do inferno. Um certo dia, Crowley deixou um triste bilhete sobre o desgosto de sua vida na beira do penhasco. No bilhete dizia que ele havia pulado para a morte. Após isso, pessoas seguiu alimentando ideias sugestivas para jornais locais sobre seus símbolos ocultos e até chegou a dizer que viu o fantasma de Crowley no dia seguinte. Crowley foi um homem com muitos amigos e muitas histórias desconhecidas com pessoas extremamente inusitadas. Existe uma dessas ocasiões que não se deve comentar, mas vamos lá. Já que aqui estou, Crowley teve participação direta nas duas grandes guerras que vocês viveram nesta era atual. Na Primeira Guerra Mundial, acreditam que a besta foi responsável por uma propaganda alemã mal escrita, justamente para dar a entender que os alemães não sabiam o que estavam fazendo direito. Mas o que mais esse homem pode ter feito? Ele esteve em todos os lugares. Ele esteve em todos os lugares, por acaso? Não se apresse, vamos com calma. Além do que relatei, Ian Fleming, futuro autor dos romances de James Bond, era, na época, um oficial da inteligência da Marinha. Ele conhecia Crowley e planejou vários esquemas para usá-lo no intuito de alimentar informações erradas aos nazistas por meio de Rudolf Hess, um político de destaque na Alemanha. Dizem que ele foi um bom espião. Outro fato relacionado à Segunda Guerra é um simples sinal de mãos, o famoso V de Vitória. Enquanto era acusado naqueles dias de ser um espião, esse sinal se popularizou e é usado até hoje. Crowley dizia que se tratava de um sinal mágico e poderoso. Nossa, fascinante, hein? Podemos dizer que Crowley foi um dos homens que mais participou de eventos diferentes na história. Até aqui eu tenho um ótimo material de uma faceta desconhecida. Ótimo, mas vamos continuar. Apesar de tudo isso que já foi dito, Crowley foi, durante boa parte de sua vida, viciado em heroína. Na verdade, ele acreditava que as drogas eram um caminho para a obtenção de sabedoria espiritual. Inclusive, escreveu um livro sobre isso intitulado Diário de um Viciado em Drogas. O que poucos sabem é que Crowley conheceu as drogas quando ainda era adolescente. Sua saúde era extremamente frágil e, com o tempo, foi piorando. Por conta de uma asma, os médicos lhe receitaram heroína, substância que ele usou até os 72 anos, quando morreu por complicações. Além de morrer, aliás, durante toda a sua vida, ele foi um homem que possuiu muitos bens materiais, mas poderia ter sido um homem muito mais rico do que foi. Isso porque, a partir de 1910, todas as obras de Crowley eram propriedade da ODO, inclusive ainda nos seus dias. Me lembro bem como os últimos anos da vida de Aleister foram miseráveis, apesar de receber uma porcentagem sobre a venda de seus livros. Era muito pouco para seu sustento, especialmente por ser ele um homem doente e viciado em drogas. Foi então que todas as viagens e luxos que um dia ele havia conhecido ficaram para trás. Seus últimos dias foram vividos à base de doações e muita dificuldade. Coisas que eu não imaginava
outras que eu pude ter certeza. Os jornais descrevem como o pior homem do mundo. Mas depois dessas revelações, imagino que pessoas como Ellen devem ser estudadas mais a fundo. Elas têm muito a oferecer. Pode ser que você esteja certo, mas por hoje é isso. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas sobre Aleister Crowley. Agora, eu tenho que ir, ok? Até o próximo encontro. Até lá. Bom, pelo menos hoje ele se despediu, né? Acho que vou ter que ficar aqui até mais tarde, fazendo algumas anotações. Vai que ele resolve aparecer, né?